Galera de São Paulo, hoje vamos começar aí a sequência de aulas do Estatuto do Servidor. Só questões de concurso preparou um material bem legal aí para você poder estudar por questões. Eu vou deixar aqui na descrição esse material de apoio. Lembrando que se você gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback para que a gente incentive a gente a postar aqui vídeos para vocês poderem estudar, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos para a aula. Fala, minha galera do Brasil, concurserianos e concurserianas do meu Brasil. Hoje vamos voltar aí com a aula 2 do Estatuto do Servidor de São Paulo, uma aula muito pedida, né? Lembrando que fazer aqui só um adendo, né? Fazendo aqui só uma... Você tem 63 questões para você treinar, né? Da lei orgânica, todas comentadas. E 50 questões do Estatuto do Servidor também, todas comentadas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E você tem um combo, se você quiser comprar as duas, sai num preço mais barato do que você comprar uma de cada vez, tá? Você tem um combo especial aqui de 113 questões da Lei Orgânica e do Estatuto. O link está aqui embaixo na descrição. Beleza? Então vamos começar essa aula 2 sem enrolação, sem brincadeira, pau na máquina, vamos lá. Então hoje a gente vai falar aqui das disposições preliminares, né, sobre os... Então hoje a gente vai falar aqui do artigo 12. O artigo 12 ele vem dizer que os cargos são providos, né? Vamos falar do provimento. Então a gente vai começar aqui falando da nomeação. A nomeação é o único provimento em que o servidor ele está fora e vem para dentro, que a gente fala que é o provimento primário, né? Então a pessoa ela passou no concurso público, foi aprovada, então ela vai ser nomeada, né? Tanto passando pelo concurso público como em cargo de comissão também. Ela pode ser nomeada em cargo de comissão também, com ali a autorização do prefeito. Beleza? Então a nomeação ela é um processo pelo qual a pessoa é selecionada, né? Ela vai ser designada para ocupar um cargo público. Então esse provimento primário ocorre com base em critérios de mérito, como competência, capacidade técnica, né? Então suponha que um prefeito de uma cidade esteja buscando preencher o cargo de secretário de educação. Então o prefeito analisa os perfis de diferentes candidatos com base em critérios como formação acadêmica, experiência na área educacional e habilidade de gestão. Então decide nomear uma pessoa para um cargo, para ocupar um cargo. Nesse caso aqui a nomeação é em cargo de comissão, né? A pessoa não necessitou fazer um concurso público, né? Então você pode ser nomeado tanto fazendo a prova do concurso, passando pelas etapas, como você pode também fazer com a indicação do prefeito. Então o candidato nesse exemplo, né, ele possui um doutorado em educação, ele possui ali vasta experiência como professor universitário, já ocupou cargos de gestão em instituições de ensino, né? Então ele demonstrou ter conhecimento das políticas educacionais adotadas pelo governo municipal e se alinhou ali com o objetivo proposto. Então ele foi nomeado, né? Nomeado é quando você se apresenta. Olha, passei no concurso, olha, fui nomeado, né? Fui indicado pelo prefeito, e aí você assina lá o papel. Depois disso você vai passar pelo estágio probatório, né? Que é um teste durante 3 anos. Existem informações no Estatuto do Servidor de Santos, está 2 anos. A gente vai chegar ainda nessa parte, mas está 2 anos e na Constituição é 3 anos. Então eu aconselho você seguir o que está na Constituição, né? Que a Constituição é a lei maior. Porém, né, entretanto, existe ali sempre um impasse com essa informação com a banca e o candidato. Olha, eu forneci um material que tem essa informação, só que essa banca que vai fazer o concurso de Santos, ela não colocou nenhum documento, né? Então você pode seguir o que está na Constituição. A Constituição diz que são 3 anos de estágio probatório, mas a gente vai chegar lá para você não se confundir, beleza?
Então, com base nessas qualificações, o prefeito vai lá, realiza a nomeação do candidato como secretário da Educação. Então, a partir desse momento, o nomeado vai assumir as responsabilidades e atribuir, né, e vai assumir as responsabilidades e as atribuições inerentes ao cargo. Ele vai ali planejar, executar as políticas educacionais, vai gerenciar as escolas municipais, vai promover a qualidade de ensino da região. Então, essa nomeação ela é o resultado de um processo seletivo no qual o prefeito analisou os candidatos disponíveis e escolheu aquele que, em sua avaliação, apresentava as melhores qualificações, né? Então, esse exemplo que eu dei é no caso de cargo em comissão, quando é indicado pelo prefeito. Você pode ser nomeado a partir do momento que você passou no concurso, foi lá, seu nome saiu no Diário Oficial, aí você foi chamado para nomeação, entendeu? Aí você vai, depois da nomeação é a posse, entendeu? Então você vai seguir essas etapas também. Eu só usei o exemplo para facilitar o entendimento, beleza? Aí tem a promoção, né? A promoção, ela é uma forma de provimento, assim, todas as outras formas de provimento são o servidor dentro da administração pública, ele vai de um lugar para o outro, ele é remanejado, ou ele sai, entra, né? Ele está ali dentro. A nomeação é a única que o servidor ainda não é servidor, ele está chegando. Então a promoção a promoção nada mais é do que a pessoa subir de cargo, mas existe aqui algumas diferenças, né? Então a promoção ela ocorre quando um servidor público é elevado para um cargo de nível hierárquico superior dentro da mesma carreira, tá? Então a promoção geralmente está relacionada ao desenvolvimento profissional, ao reconhecimento do mérito, né? Ao desempenho do servidor. Então ela é baseada em critérios específicos como tempo de serviço, capacidade técnica, resultados alcançados, entre outros. Então, para ilustrar, suponha que em uma instituição governamental exista uma carreira específica, como a carreira de auditor fiscal. Então essa carreira possui diferentes níveis, como auditor fiscal júnior, auditor fiscal pleno e auditor fiscal sênior. Então cada um com atribuições e responsabilidades distintas, né? Então o servidor ingressa na carreira como auditor fiscal júnior por meio de concurso público e ao longo do tempo ele demonstra competência e realiza um bom trabalho. Então, com base nesses critérios, em lei ou regulamento, né? Com base nesses critérios estabelecidos em lei ou regulamento, né? Como tempo mínimo de serviço, avaliação de desempenho, esse servidor pode ser promovido para um cargo de auditor fiscal pleno. Então a promoção nesse caso representa o reconhecimento do mérito e da experiência do servidor, proporcionando-lhe um novo patamar na carreira com responsabilidades ampliadas e possivelmente uma remuneração mais alta. Já o acesso ele é muito parecido com a promoção, então vamos explicar aqui com detalhes para você entender. O acesso é um mecanismo de progressão na carreira que permite que o servidor público, né, ele também já é ocupante de um cargo efetivo, ele seja promovido para outro cargo dentro da mesma carreira por meio de critérios estabelecidos na legislação municipal. Então vamos supor, para que um servidor público possa ter acesso a um cargo de nível hierárquico superior, é necessário atender a requisitos como tempo mínimo de serviço, capacitação profissional, aprovação em processo seletivo interno e avaliação de desempenho, né? Então, dessa forma, o acesso oferece aos servidores públicos a oportunidade de progredir na carreira, né? Ele vai ocupar ali cargo com maior responsabilidade, possivelmente com uma remuneração também mais elevada. Então, eu vou te dar um exemplo de acesso e te dar um exemplo de promoção para você entender a diferença dos dois. Então, suponha que um servidor público, falando de acesso, né? Vamos falar de acesso. Então, suponha que um servidor público efetivo esteja atualmente na classe analista administrativo classe A
e deseje progredir para uma classe de nível mais elevado dentro da mesma carreira. Beleza? Então, para isso, ele precisa atender a critérios de mérito, como ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício, possuir uma especialização na área de atuação e passar por um processo seletivo interno que avalie seu conhecimento e competência específica. Então, se o servidor cumprir todos os requisitos e for selecionado com base em seu mérito, ele poderá ter acesso à classe Analista Administrativo Classe B, que representa uma elevação para uma classe de nível mais elevado na mesma série de classes. Esse é o acesso, tá? Então, essa progressão é considerada acesso, pois ocorre dentro da mesma carreira e é baseado no mérito e nos critérios estabelecidos pelo Estatuto. Beleza? Já o exemplo da promoção, né? O exemplo da promoção, ele vai considerar também, né, que o servidor efetivo, que já ocupa um cargo, né? Nesse caso aqui, agente de fiscalização classe A, né? Aqui eu estou dando exemplo como agente de fiscalização classe A em uma determinada carreira. Então, esse servidor possui um bom desempenho, ele apresenta resultados consistentes, é reconhecido por sua competência profissional. Então, com base em critérios como tempo mínimo de serviço também, avaliação de desempenho e aprovação em um curso de capacitação específico para a carreira de fiscalização, esse servidor poderá ser promovido para a classe agente de fiscalização classe B. Então, essa promoção representa uma elevação para a classe imediatamente superior dentro da mesma série de classes, né? Então, há diferença entre classes e carreira, né? Para você não confundir. Então, nesse exemplo, a promoção ela é concedida com base no mérito do servidor, no cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Estatuto. Então, a progressão ocorre dentro da mesma carreira e é uma forma de reconhecimento do desempenho do servidor. Então, enquanto o acesso se refere à passagem para uma classe de nível mais elevado, o critério de promoção envolve a elevação para a classe imediatamente superior dentro da mesma série de classes. Então, ambos ali, né, com base no mérito e no atendimento aos critérios estabelecidos. Não sei se ficou claro, mas se não ficou, você escuta novamente a explicação para você entender a diferença dos dois. Beleza? Transferência foi revogada, tá? Na Constituição Federal está revogado. No documento do Estatuto do Servidor de São Paulo está lá. Mas na Constituição ela está revogada. Então, como a banca não forneceu o documento, você segue o que está na Constituição, tá? Então, a reintegração ocorre quando o servidor público é reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente, após ter sido afastado de forma ilegal, né? Seja por decisão judicial, administrativa ou em virtude de anulação do ato administrativo. Então, a reintegração é uma forma de restabelecer o vínculo do servidor com o cargo que lhe pertence, assegurando seus direitos e garantias funcionais. Geralmente, a reintegração ocorre quando um servidor é afastado de forma irregular ou injusta, né? E aí foi transitado em julgado, ele foi inocentado, e aí posteriormente ele comprova essa ilegalidade, e aí ele retorna para o serviço, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O servidor é afastado de seu cargo por meio de um processo administrativo interno, mas posteriormente a decisão é anulada por irregularidade no processo ou falta de fundamentação legal, e aí nesse caso o servidor é reintegrado ao cargo original com restituição dos seus direitos e benefícios. Então ele recebe também o salário retroativo, aquele que ele não recebeu durante o processo, ele recebe de forma retroativa. Readmissão, né? Então, readmissão ocorre quando o servidor público que foi anteriormente exonerado ou demitido é novamente admitido no serviço público. Então, a readmissão pode ocorrer por diferentes motivos, como a reversão de decisões judiciais,
anulação de atos administrativos ou quando há uma necessidade excepcional de preenchimento de vagas, né? E o servidor demitido ou exonerado atende os requisitos para ocupar novamente o cargo. Um exemplo de readmissão é quando um servidor público é demitido por determinados motivos disciplinares ou administrativos, mas posteriormente essa demissão é revista ou anulada por meio de decisão judicial ou administrativa. Então, nesse caso, o servidor pode ser readmitido e retornar ao cargo anteriormente ocupado. Então, as regras e procedimentos específicos relacionados à readmissão, né, podem variar ali de acordo com a legislação, as normas aplicáveis, né? Então, a reintegração também ela é muito parecida com a readmissão. Então, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Qual é a diferença? A diferença é que na reintegração ele foi demitido por injustiça, né? E na readmissão ele foi demitido, foi exonerado, e aí depois fez uma análise, descobriu que realmente ele foi exonerado de forma injusta. É muito parecido, né? Mas nesse caso a readmissão, ela também pode ser feita assim. Pô, cara, a gente te exonerou, mas existe um cargo vago aqui, né? Uma necessidade excepcional de preenchimento de uma vaga, então você pode voltar. No caso da reintegração não tem isso, entendeu? Então só para vocês entender a diferença. Reversão. A reversão ocorre quando um servidor público aposentado retorna à atividade. Ele ocupa novamente o cargo que ocupava antes da aposentadoria. Então a reversão pode ocorrer por diferentes também motivos, como a necessidade de preenchimento de vagas, a falta de pessoal qualificado em determinadas áreas, né? Ou a pedido do próprio servidor aposentado que deseja retornar à atividade também, né? Então um exemplo de reversão é quando um servidor se aposenta por tempo de serviço, mas posteriormente decide retornar ao serviço público devido a seu interesse em continuar contribuindo na função que desempenhava antes da aposentadoria. Nesse caso, se houver uma vaga disponível e o servidor atender os requisitos necessários, ele pode ser revertido e retornar à atividade, passando também por inspeção médica, né? Ele tem que passar por uma inspeção médica. Aproveitamento, né? Então, o aproveitamento é uma forma de provimento também. Então, o provimento ocorre quando o servidor público que estava em disponibilidade é novamente aproveitado em um cargo compatível com a sua qualificação e aptidão. Então, o aproveitamento é aplicado quando o servidor público fica em disponibilidade devido à extinção de órgão ou entidade, né? A redução de quadro de pessoal, reorganização administrativa ou em outras situações em que seu cargo original é extinto, né? Ou não é mais necessário. Nesse caso, o servidor ele fica ali em stand-by, ele fica em disponibilidade, então ele tem a oportunidade de ser aproveitado em um novo cargo, desde que exista vaga compatível com sua qualificação e aptidão. Então o aproveitamento visa aproveitar a experiência e conhecimento do servidor em uma nova função dentro da administração pública e dentro também ali compatível, né, com a sua qualificação, compatível com as suas aptidões, né? Então, um exemplo de aproveitamento é quando um servidor tem seu cargo original extinto devido à reestruturação administrativa, mas sua qualificação e experiência são consideradas valiosas em outro setor ou órgão. Então, nesse caso, o servidor pode ser aproveitado em um novo cargo, desde que atenda os requisitos para ocupá-lo, né? Beleza? Vamos seguir aqui. Parágrafo único. A portaria de provimento deverá conter necessariamente as seguintes condições sob pena de nulidade do ato, né? Então a portaria de provimento de um cargo público deve conter determinadas condições que são essenciais para garantir a validade do ato. Então uma dessas condições específicas a gente vai falar aqui agora no inciso 1. O cargo vago, com todos os elementos de identificação, o motivo da vacância, né? Precisa conter o cargo vago, com todos os elementos de identificação, o motivo da vacância, o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese em que possam ser atendidos esses últimos elementos. Então, o cargo vago, com todos os elementos de identificação, tem que ter o motivo da vacância, o nome do ex-ocupante. Isso significa o quê? Que a portaria de provimento ela deve fornecer detalhes sobre o cargo que está sendo preenchido, incluindo informações específicas para identificá-lo, como o nome do cargo,
número de identificação, classe ou nível, entre outros dados relevantes. Além disso, a portaria deve mencionar o motivo da vacância, ou seja, o motivo pelo qual o cargo ficou vago, como aposentadoria, exoneração, transferência, entre outros, né? Então, se for possível obter essa informação, a portaria também deve mencionar o nome do ex-ocupante do cargo, ou seja, o nome da pessoa que anteriormente ocupava a posição antes da vacância. No entanto, essa informação pode não estar disponível em certos casos, quando o cargo estava vago por um longo período, quando a vacância ocorreu em uma circunstância especial. Caráter de investidura, né? Então, deve conter o caráter da investidura. O que significa o caráter da investidura? A portaria deve indicar o caráter da investidura no cargo, ou seja, se a nomeação é efetiva, temporária, em comissão ou em outra modalidade prevista na legislação. Então, essa informação é importante para definir o tipo de vínculo e os direitos e deveres do servidor nomeado. Então, o fundamento legal e a indicação do nível de vencimento do cargo, que é o 3. Fundamento legal, bem como a indicação do nível do vencimento do cargo. Então, a portaria deve citar o fundamento legal que embasa a nomeação, ou seja, a lei, regulamento ou norma específica que autoriza o provimento do cargo. Então, além disso, deve indicar o nível de vencimento do cargo, que se refere à remuneração correspondente à classe ou ao nível hierárquico do cargo ocupado. O 4, a indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo público quando for o caso. Então, caso o servidor nomeado tenha a permissão para acumular o cargo público com outro, a portaria deve expressamente mencionar essa possibilidade. Então, a acumulação de cargos públicos está sujeita a determinadas condições legais, né? Então, sua permissão ou restrição pode variar de acordo com a legislação aplicável. O não cumprimento dessas condições na portaria de provimento pode levar à nulidade do ato, tornando inválido, né? Então, nulidade se torna inválido. Portanto, é essencial que a portaria esteja emitida com todas as informações exigidas, né, a fim de assegurar a legalidade e efetividade do provimento do cargo público. Beleza? Então vamos fazer um exercício aqui para dar uma treinada. Lembrando que esse exercício está lá no nosso material, tá? Se você quiser adquirir, tá? O link está na descrição, bonitinho. Se inscreve no canal, comenta, deixa seu feedback, deixa seu comentário. Se você não gostou de alguma coisa, comenta, né? Compartilha esse vídeo, se você puder compartilhar seria ótimo. Maravilha? Então vamos para a pergunta aqui. Quando um servidor público é reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente após ter sido afastado de forma ilegal, qual é o tipo de provimento aplicado? Então, é nomeação, acesso, reintegração ou readmissão? Então, a resposta é reintegração. A reintegração é o tipo de provimento aplicado quando um servidor público é reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente após ter sido afastado de forma ilegal, né? Então, nesse caso, o servidor é restabelecido em sua posição original com todos os direitos e benefícios correspondentes. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e vamos para cima, vamos para posse. Valeu.